Matemática e a gente está aqui finalizando o conteúdo de função modular. Positivamente, como sempre. Positivamente, sempre, né? A gente sabe que a função modular sempre transforma qualquer número, qualquer operação, numa parte positiva. A não ser que, fora do módulo, eu tenha lá uma subtração ou uma adição, que foi a nossa última questão do exercício, que teve um deslocamento no gráfico. Perfeito. Tirando isso, o resto é tudo positivo. Tem que ficar atento a esses detalhes, né? Mas o que vai acontecer, né? Hoje a gente vai ver algumas aplicações. E aí a galera se pergunta, e tem aplicação de função modular? Tem. Tem. E aí o detalhe é assim, você vai ter que perceber da parte intuitiva. Nós vamos mostrar os exemplos para vocês, vamos mostrar como que acontece, e você vai, acho que vai até ficar mais prático de entender o que é um módulo, né? E vai ter outro detalhe também, tem uma aplicação do módulo, que é numa brincadeira muito conhecida, que vai te ajudar a lembrar da operação de números inteiros. Tenho tanto, devo tanto, tenho tanto. Quanto que fica positivo, quanto que fica negativo? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá juntos, né? Junto e misturado, professora Aldelina, bora lá? Então a gente vai para a aula de número 47, onde a gente vai finalizar aí o assunto da função modular, trabalhando as suas aplicações. Vamos ver, professor Maurício? Vamos lá. Problemas que envolvem funções modulares. Mas, antes de nós chegarmos lá, nós temos as habilidades da aula, não é? Que são as habilidades construídas durante as aulas de funções modulares. Muito bem, e as habilidades da aula de hoje? Entender funções definidas por mais de uma sentença, né, o menos x e o mais x, bem como a função modular. E também reconhecer e construir e interpretar gráficos de funções modulares. Então tudo isso a gente já vem vendo nas aulas anteriores, né? E claro que hoje a gente finaliza com as aplicações, né? Porque a aplicação é a parte mais importante de qualquer assunto, né? Toda vez o aluno quer saber, mas e aí? Onde que eu uso isso, professores? Né? A perguntinha que não quer calar sempre é essa. E aí hoje, vamos ao oferecimento da aula do dia? Vamos! A aula de hoje é oferecida para essa escola bonita aqui, que já diz aqui, ó, Construindo Saberes, né? Construindo Saberes. E onde será que fica essa escola, hein? Eu não sei. Essa escola eu sei porque a gente passa por ela na BR. Então ela fica na BR. Isso, BR-364. Não, mas aí, quem vai sentido aí Cacoal, de Paraná, passa em frente a essa escola. Tá muito longe para mim, porque assim, a BR, para quem é sentido Cacoal e de Paraná, começa lá em Guajará, 364. Não, começa no Acre e vai até Vilhena. Né? Só que eu conheço assim, de extensão o nosso território. Não, tá muito difícil. Tá difícil? Tá difícil ainda. Então, mas a gente vai localizar melhor essa escola e vai falar aí o nome dela, fazer a nossa homenagem do dia. Então vamos lá, olha lá na telinha. A escola do dia de hoje é a escola Jorge Luiz Moulais. Uma extensão da Ricardo Cantaede em Ariquemes, Rondônia. Então é pertinho aqui. Legal, Ariquemes. né? A gente passa na frente da escola e eu sempre tenho vontade de entrar. Ainda não foi possível, né, de fazer uma visita, mas a gente vai chegar lá. Então vamos fazer assim, ó. Eu já fiquei sabendo que a senhora vai visitar um município aí esses dias agora. Quando estiver passando pela frente, a missão da professora Lúcia é parar na frente da escola e visitar essa escola. Beleza, vou sim, vou mesmo, tá? Então, Escola Jorge Luiz Moulais, aguarde aí a nossa visita, tá? Um beijo no coração de todos os alunos e o abraço apertado aos professores presenciais, tá bom? Legal, legal. É muito bom a gente ter essa conexão aqui, né, com as escolas que a gente trabalha. Vamos lá, então, saindo da cartola mágica, a gente vai para aplicações da função modular. Antes de a gente aplicar o nosso assunto, a gente precisa do quê, professor Maurício? Bom, para nós podermos aplicar alguma coisa, nós temos que saber o que vamos usar. É mesmo. Porque não tem como eu fazer uma aplicação, por exemplo, eu quero fazer um investimento na Bolsa de Valores, mas eu não sei nada sobre Bolsa de Valores. Como é que eu vou fazer a aplicação numa coisa que eu não sei? Não conheço, que eu desconheço, Isso, né? Então se eu vou aplicar na função modular, vamos investigar o negócio aqui? Primeiramente, a gente precisa verificar se a galera aprendeu, né? E qual é a melhor maneira de saber se você aprendeu o assunto? Aqui, Conteúdo das aulas anteriores? Então, vamos lá, solta a vinheta que é hora do quiz. A
hora do quiz! E vem com tudo porque é hora de perguntas e respostas, né? E aí, a gente fez 2 aulas, né? 2 aulas. Essa já é a terceira. Essa é a terceira. Será que a galera entendeu mesmo o que significa, o que é o módulo, como resolve uma equação modular? Porque eu acho que de todo o assunto, o importante é você saber a definição, o que é, depois saber as aplicações básicas, tá? Não aplicações externas, aplicações básicas, tipo resolver a equação, resolver a função. Na função é muito simples, porque ou é do primeiro grau ou é do segundo grau. Ou vou resolver a função afim ou vou resolver a função quadrática. Simples. Ou eu vou simplesmente pegar alguns valores, que é o que realmente a gente faz, pega 5 números por domínio, joga na função e encontra as imagens. Eu preciso dominar isso aí pelo menos, para depois avançar. Quando a gente estudou a função afim, quando a gente estudou a função quadrática, a gente também fez esse questionamento com vocês, né? A gente só avança assunto se a gente chega à conclusão de que vocês compreenderam o que já passou, né? Firme, né? Isso. A base tem que ser sólida, né? Então vamos lá para a hora do quiz. Nosso amiguinho está aqui juntinho com a gente perguntando, será que você lembra dos conceitos das aulas anteriores sobre função modular? Vamos verificar então? Pergunta de número 1 na telinha. O módulo é também chamado de valor numérico, valor real, valor imaginário ou valor absoluto. A pergunta é: qual é o apelido carinhoso que recebe o nosso módulo? Então ele é chamado também de valor numérico, valor real, valor imaginário ou valor absoluto. Bora ver. Muito fácil essa, né? Acho que a gente vem dizendo já nas aulas aí o tempo todo que o módulo tem um outro nomezinho, que a gente quer sempre o que dele, né? Quando a gente tem um valor dentro do módulo, a gente quer saber o seu valor o quê? Vamos junto aqui dar a resposta? Bora ver? É o seu valor numérico? É o seu valor real? É o seu valor imaginário? Ou é o seu valor absoluto? É o seu valor absoluto. Então, quando temos algo dentro do módulo, o que nos interessa é o valor absoluto do número. Não interessa se ele é negativo ou se ele é positivo. O sinal, muitas das vezes, indica o sentido, né, professor Maurício? Se está para a esquerda ou para a direita. Mas o valor, né, você dar 4 passos para a esquerda e dar 4 passos para a direita, são os mesmos 4 passos. Perfeito. Certinho? Muito bem, vamos junto então. Mais uma perguntinha. Pergunta de número 2. Em uma equação modular, podemos ter 3 soluções, 2 soluções, uma solução ou várias soluções? Pensa, tempo! Olha o relógio. Bom, né? Esse reloginho, check. E aí, numa equação modular, professor Maurício, o que você acha? Uma solução só? Tá, mas eu vou fazer uma pergunta. Nessa equação modular, é qual equação? É qual a equação? Então depende. É do primeiro? Vai depender da equação que está dentro do módulo? Então você fez uma pergunta em cima de outra pergunta. Né? São dúvidas que surgem porque nós aprendemos que o que move a curiosidade, o que move o conhecimento são as perguntas. Mas então, falando em pergunta, aqui diz assim, ó, podemos ter... Então ele não está afirmando... Não, ele diz que em uma equação modular, podemos ter... Bom, se for do primeiro grau, nós vamos usar a parte positiva e a parte negativa. Então já tem 2. E os meninos que a gente não fica quieto para eles pensar, né? Não, mas não pode ficar quieto mesmo, não. É assim mesmo, né? Perguntando e falando e vocês raciocinando aí, é desse jeito. Tem que pensar por cima da nossa fala. Né? É uma luta difícil. O negócio é complicado. E aí? Aqui, às vezes, quem entra em conflito é só nossa intérprete, que ela fica aqui, Maurício, Lúcio, é difícil. Eu entendo ela às vezes. Também. Olha lá, o professor Maurício disse que a gente já tem 2 possibilidades de resposta, né? Quando a gente tira do módulo, a gente faz uma com a parte positiva e outra com a parte negativa. Isso nas equações. Então, quer dizer que uma solução, não. Só se uma der, né? Não, mas na do primeiro grau são 2. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Mas pode ter 3? Na do segundo grau,
Nós vimos uma lá que tinha 4 soluções. Ah, 4 soluções. Então, se a gente já viu a possibilidade de 4 soluções, com certeza numa equação modular a gente pode ter várias soluções. Vai depender de qual equação equação mesmo está dentro do módulo. Se ela é do primeiro grau, Ou do segundo grau, existem até as biquadradas, mas claro, não vamos entrar em detalhes, mas são equações aí de 4º grau. E pode aí ter mais soluções possíveis, tá bom? Beleza. Então, numa equação modular, podemos ter várias soluções. Várias. Certinho? Certo. Pergunta de número 3. Vamos ver se a galera tá afiada na parte modular. Resolvendo o módulo abaixo, a resposta é menos 8, mais ou menos 8, menos 5 ou 8. E o módulo é módulo de menos 3, menos 5. Módulo de menos 3, menos 5. Então, temos aí dentro do módulo, né, uma situação que acumula dívida, né? Eu devo 3 e devo 5. Se eu devo 3 e devo 5, eu devo... Tchan, 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 tchan. Você deve de forma absoluta. Qual o valor? Né? E aí é legal, aqui já o entendimento do módulo num outro ponto, porque assim, nessa ideia de pensar no negativo, é difícil pensar assim, poxa, eu estou devendo 8. Você fala assim, menos 8, como é que seria menos 8? Então, para quem está devendo, é 8 positivo, não é um módulo de 8. Só que o negativo indica que esse valor não é meu. É um débito que eu tenho com alguém. Bem legal. O módulo é interessante. Falou e disse. E aí, no módulo de menos 8, o resultado é menos 8? Mais ou menos 8? Ah, eu acho que é mais ou menos. Menos. É porque a gente faz uma parte positiva, Uma parte né? negativa. Ah, mas não tem X. Aqui não é uma equação, gente. Ah, não? Aqui não é uma equação. Ah. Porque para ser equação tem que ter incógnita, sinal de igualdade, a incógnita que é o X, sinal de igualdade e membros, né? Vou colocar um X aqui. Aí pronto, né? Isso. Então vamos lá, a resposta, qual é o módulo dessa operação abaixo? 8. Por que será? Vamos resolver aqui junto com eles? Se eu devo 3 e devo 5, eu devo 8. Então eu tenho módulo de menos 8. Quanto que é o módulo de menos 8? Ah, é 8. Tirando do módulo, É o sempre valor a gente... absoluto, não é? Isso, o que nos importa é o valor absoluto, ou seja, não é um valor negativo nem positivo, e sim a parte absoluta do número, tá bom? Beleza? Vamos então à pergunta de número 4, olha lá. Na equação modular abaixo, a solução é... Então temos lá a equação x mais 2, né, o módulo de x mais 2, igual a 4. E temos 4 possibilidades de soluções. Menos 6 e menos 2, 6 e 2, menos 6 e 2, 6 e menos 2. Vamos lá, agora sim, agora nós temos uma equação modular. Qual é a solução? Então quer dizer que eu preciso de 2 valores aqui dentro, que se eu resolver a parte do módulo, o meu resultado é 4. Ah, então na reta numerada, esses valores podem ser o 4 positivo e o 4 negativo? Isso. Olha E se eu aí, ó. colocar um 2 lá dentro? 2 lá dentro, 2 mais 2? Uma outra forma de resolver a equação. Legal, gostei. Isso, na Faz reta. a reta numerada, como é o módulo, o valor absoluto, então vai ter um do lado positivo e do lado negativo. E aí só pensar nesses 2 números. Só que isso não é a solução. Eu pensei nos 2 valores possíveis. Como que eu vou encontrar esses valores? E aí é que eu olho para a solução. Eu acho que 2 é 1, né? Porque 2 mais 2 dentro do quatro. módulo. 2 mais 2, 4. O módulo de 4 É é 4, né? É, E então outro? dois, Ah, então 2 é. Então Então já não pode é ser A. a B, E nem a D. Ou pode é ser a ou B e a C, né? Ah, então já sei qual é, porque 6 mais 2 é 8. Professora Adelina, tem alguma ideia? Ah, professora Adelina aqui, gente, vai sair daqui direto pro concurso, tirar, gabaritar o raciocínio lógico. Vai sair daqui não. Ah, não vai sair daqui. Não. Não queremos que ela faça outro concurso, né? Queremos ela aqui com a gente, né? Então, e aí? O que vocês acham? B ou C? B ou C? Vai ser 6 ou menos 6? Olha, se colocar 6, vamos colocar o 6? Vamos. 6 mais 2? 8. Módulo de 8? É 8. Ah, então não, né? Agora, menos 6 com mais 2. O menos 6, eu tô devendo 6, eu só tenho 2 para pagar. Fica devendo 4. Fica devendo 4. E quanto que é o módulo de 4 negativo? 4. Ah, então pronto, a resposta correta é a letra C. C. Mas a gente vai mostrar ali para vocês. Olha lá no slide.
Então, a gente vai resolver junto com vocês. Vamos colocar as duas possibilidades. Vamos resolvendo? Vamos lá, então. Temos uma possibilidade positiva e outra negativa, né? Olha lá, então, vamos lá. Se eu fizer aqui x mais 2 igual a 4 positivo, e posso fazer x mais 2 igual a 4 negativo. Tá somando, vai passar por outro membro, subtraindo. 4 menos 2, 2. Então, já temos a primeira resposta, né? E agora aqui, menos 4, o mais 2 passa para outro membro, menos 2. Ou seja, devo 4 e devo 2, devo 6. Então, temos a segunda possibilidade de resposta. Beleza. Pergunta de número 5. Vamos à pergunta de número 5? Vamos lá, na telinha, a pergunta de número 5. O valor numérico para a função quando o x é 3. Aí temos a função f de x é igual ao módulo de x menos 5. Qual é o valor numérico dessa função quando x é igual a 3? O valor numérico é 2? É menos 2? É menos 8 ou é 8? E aí, valor numérico da função. Agora é máquina de calcular, né? Vai entrar o 3 nessa máquina, vai acontecer aquela operação dentro do módulo. E qual será o resultado? E aí, o resultado é 2? É menos 2? É menos 8 ou é 8? Vem aqui com a gente, bora responder essa. O que vocês acham? Mas esse 3 aí... 3 entrou na máquina, ele é o x. Ah, ele é o x? Isso, ele não é resultado, não. Ele é o x. Entrou na máquina de calcular, aconteceu uma operação, só que agora dentro do módulo, né? E aí saiu um resultado. Vamos ver? Qual é esse resultado que sai? E aí, qual é o resultado que sai? Não sei. Eu vou na D, porque a D deu um monte de D. Deu um monte de... Ah, você vai por... Eu vou por quantidade. Quantidade. Tem muito, eu vou... Vamos ver então? A resposta correta, se você colocar o 3 ali no lugar do x, 3 menos 5, tô devendo 5. Tenho 3 para pagar, fica devendo? 2. 2. E o módulo de 2? É 2. É 2, então a resposta correta não é a letra D, como estava dando nas outras perguntas, e sim a letra A. Vamos resolver? Vamos lá junto? Olha lá, então. Letra certa é a letra A. Eu errei. Ah, mas você tinha que acertar essa, professor Maurício. Vamos lá. Eu pensei que ia ficar 8 menos 5. Quem é o nosso X? 3. 3, Foi né? aí que eu me confundi. Eu coloquei 8 menos 5. Ah, para dar 3, né? É. Não, mas o 3 já era o X, o valor que entrou na máquina de calcular. Então eu devo 5 e tenho 3, eu devo 2, né? E qual é o módulo de 2, menos 2? É 2. É 2. Pronto, pronto. Resposta correta, letra A. Vamos lá agora, galera, acertando todas. Vamos à pergunta de número 6. Ter um módulo em um valor significa o quê? Quando eu coloco módulo em um número, o que isso significa? Significa que eu vou anular o sinal do número, eu vou tornar esse número negativo, eu vou tornar esse número positivo, ou eu vou, neste número, anular a parte decimal. Ter um módulo em um valor significa o quê? Anular o sinal? Torná-lo negativo, torná-lo positivo. Essa aqui, anular a parte decimal foi para acabar, né? Porque essa aqui é aquela impossível, né? Isso. Lembrando que num concurso público, lembrando que no Enem, em qualquer vestibular que você for prestar, fazer, você vai ver que das 5 alternativas que temos, uma delas é aquela impossível, né? Aquela que não está na lista. 2 são pouco prováveis e 2 são aquelas que a gente fica na dúvida aí, que são as grandes possibilidades de gabarito. Então, dentro dessas 4 aqui, essa aqui é aquela impossível. Não tem nada a ver módulo anular parte decimal. E aí é legal porque tem aluno que fala assim, eu só chutei na prova. E você vai olhar e fala assim, mas qual foi o critério de chute mesmo? Porque assim, nessa daqui, claro que as 3 primeiras dá uma certa dúvida, porque na definição de módulo, nós temos uma fala meio que parecida para as 3, né? X for positivo, menos X, XX for negativo. A cacofonia veio legal aí agora.
Então, olha só, na definição dá uma misturada. Agora, essa última aqui, Não. aí o aluno marca Essa última a letra aquela é D. quel, quel, quel. Aí, eu tô gravando já, Tá. equalizando. Equalizando. E aí o aluno O grava som. essa última, marca essa última e fala assim, não, eu chutei. Qual o critério do chute? Olhou e marcou aleatório? Difícil. Tá, se a gente anulou essa, né? Essa aqui anula aquela. A gente torna sempre o valor positivo? A gente torna ele negativo? Ou a gente simplesmente anula o sinal do mesmo, deixando ele com valor absoluto? Com certeza, Só o valor né? absoluto. Com certeza a alternativa certa é a letra A, né? A gente anula o sinal porque a gente nos interessa quando tiramos do módulo o valor absoluto do número. Certo? Ah, todo mundo está acertando todas, professor Maurício. Então agora a gente fecha aí o gran finale. Vamos para a última pergunta com relação ao gráfico agora. O gráfico abaixo é do tipo f de x igual a x, f de x igual a módulo de x, f de x igual ao módulo de x mais 1 ou f de x igual a x mais 1. E aí, o nosso gráfico modular, a gente já viu que temos um rebatimento, né, um reflexo, ele fica todo na parte positiva, não tendo... Então já sei uma coisa. Não tendo parte negativa aqui abaixo do eixo X. Então se não tem parte negativa é uma função modular. Sim, modular. Então não é nem a letra A e nem a letra D. Boa! Não é a D, não é a A. Nós temos aqui uma função modular. E Agora aí? só precisa saber qual dessas. Qual das aí. duas, né? É só módulo de X ou módulo de X mais 1? O que vocês acham? Pam, pam, pam. E agora? Aí olha o detalhe. Olha o detalhe do aluno que é atencioso. Ele já conseguiu eliminar duas alternativas. Por quê? Porque como não teve parte negativa, teve um rebatimento, ela é modular. Toda para cima do eixo X, né? Toda a pressão desse x. E agora o detalhe. É f de módulo de x ou de x mais 1? Como é que eu faço para tirar essa prova real? Usa um valor numérico. Usa um valor numérico e vê onde está certo. Então vamos lá, vamos experimentar então. Por exemplo, se for menos 1. Menos 1 Menos vai dar 1 tá aqui, né? Se o X é menos 1. Vai dar 1. Ah, aqui tá o encontro, né? O pontinho. Ah, então quer dizer que ela tá quase cara crachá aí, né? O menos 1 dá 1, o 0 dá 0, o 1 dá 1, o 2 dá 2. Aí o 3 dá 3. legal, mais pertinho. Vem mais pra cá, professor Maurício, mais perto do gráfico aqui. Isso. Então, a gente tem um rebatimento aí bem certinho, né? É quase aquela identidade, né? Cara crachá. Lembra da identidade? Como é que é? Ah, tem na música. Se é só o X, corta o eixo 00. E quem conhece diz que é identidade. Para resolver função afim, medi. Ah, não, a gente não tá. Módulo, agora a gente está na modular. Só que dentro do módulo nós temos uma afim, né? Que está dentro dele a identidade. Ou seja, né? Esse nosso gráfico nos representa uma função igual a módulo de x. Perfeito. Beleza? Então a gente ficou sabendo disso como? Substituindo os valores, né? Então, se a gente fez a substituição, a gente consegue o resultado. Bom, certo? mas a aula fluiu bem, conseguimos relembrar de tudo. Mas e as aplicações? Isso é verdade. Vocês acertaram bastante no quiz? Isso que a gente quer saber. Tá? Manda aí as respostas pra gente, que a gente precisa desse retorno aí, desse feedback. Sabemos que a nossa unidade 2 é puramente função, só que cada uma com a sua característica. Então, quem está construindo os mapas mentais aí tem grande chance de ter sucesso, porque já está conseguindo distinguir, né, o que é uma função afim, o que é uma quadrática e agora o que é uma modular, certo? O legal é que, a partir da modular, a modular repete a afim e a quadrática, com um detalhe, rebate a parte negativa para cima, positivo sempre. As outras é só substituição. Tem as características, tem os detalhes, mas é substituição, então vai estar tranquilo. Mas vocês precisam estar ligados nesses detalhes. Isso mesmo. E a pergunta que não quer calar, e as aplicações, né? Cadê as aplicações? Será que isso tem aplicação? Ah, eu gosto dessa bonequinha. A bonequinha não. Essa menininha parece minha filha, não parece? Tem que amarrar o cabelo. Tem que amarrar o cabelo? Vou fazer. Próxima aula aí eu vou vir com um novo penteado. Eu tô nervoso hoje. Tá rebelde? Tá. Então ela fica aí se perguntando, né? E aí, isso aí vai ter aplicação? Onde está a aplicação da função modular? A gente vai mostrar agora. Eu quero aplicar na minha conta bancária, para botar o módulo lá e... Para render, né? Quer botar para render. Vamos lá então, olha lá no slide A. Começamos na parte prática da equação modular. Vamos lá.
Olha só a primeira aplicação. Você leu no noticiário a seguinte informação. Uma indústria teve no ano de 2014 um faturamento de R$400 mil. Muito bem. No ano de 2015, o ano subsequente, o ano seguinte, o faturamento dessa indústria apresentou uma diferença de 45 mil em relação ao ano anterior. No entanto, não sabemos se a diferença de 45 mil foi a mais ou a menos. Olha que interessante, né? A gente sabe que teve um faturamento na empresa, no outro ano aconteceu uma diferença de 45 mil, mas só que o financeiro não disse Não se era falou. para mais ou para menos, né? E qual é o faturamento dessa indústria em 2015, então? A gente já fica nessa dúvida, né? É 45 para mais ou para menos? Vamos interpretar essa situação? Vamos lá, ver? vamos entender. Olha lá. Na equação modular que nós temos ali, ó, nós temos que pensar o seguinte: esse faturamento, como pode ter sido para mais ou para menos, nós vamos considerar que esse faturamento vai ser calculado a partir da arrecadação do ano anterior, 2014. Então, diferença nós já sabemos que é o resultado de uma subtração. Então, o faturamento menos o que ele arrecadou no ano anterior tem que dar 45 mil. Em módulo, por quê? Porque não foi nos informado se o faturamento foi maior ou menor. A gente sabe que teve uma diferença, então sinal de menos, né? Do faturamento do ano de 2014, que foi de 400 mil, para o ano de 2015. E essa diferença nos rendeu 45 mil. Mas eu não sei se isso foi para mais ou para menos. E aí é que tá o detalhe, o X da questão. Então colocamos em módulo. Aí a galera fala, tá, mas eu não preciso nem resolver a equação modular, né? Pelo raciocínio lógico, eu sei. Ou vai ser 445 para mais, Ou vai ser 355. que vai retirar, tira 45 mil. Em ambas as situações, o faturamento a diferença foi de 45 mil. E aí é o detalhe. Por exemplo, se você é, né, o contador da empresa, quando você dá esse feedback para a empresa, você não pode só falar que o faturamento teve um déficit né, ou teve um crescimento de 45 mil. Tem que especificar como é que foi, se foi para mais ou para menos. Não, se falar déficit, já tem. Se falar crescimento e se falar déficit... Ele fala só a diferença, né? Diferença, né? Olha só a questão da palavra. A diferença, 45 mil. O déficit, 45 mil. Opa, faturou menos. Aí teve um rendimento maior, tá? Tudo isso é especificado no curso de Economia e Contabilidade, porque você precisa calcular e fazer, acho que é balancete que eles falam, né? Sim, no final, balancete né? mensal. Isso mesmo. Pois é, né? Então, podemos resolver essa situação pelo raciocínio lógico? Com certeza. Mas a gente mostra aqui para vocês que pela função modular, pela equação modular, a gente também resolve. Então, vamos lá resolvendo junto com vocês agora. Olha lá, então, se a gente tem essa equação modular, a gente sabe que podemos resolver uma parte com uma parte positiva. Isso, quando ele regra mais. Para mais. E uma parte com o valor negativo quando é para menos, né? Se está subtraindo, passa para outro membro somando. Então, do mesmo jeito vai acontecer isso nas duas formas, né? Isso. Só que aqui é tudo positivo, então eu vou somar 445. Nesse caso, é como se eu devesse 45 e tivesse 400 para pagar, né? Isso. Fiquei devendo, não fiquei devendo, fiquei com um saldo aí de 355. Então, para mais ou para menos, o faturamento dessa indústria vai ser um desses valores encontrados, certo? Então, essa é a primeira aplicação. Você olhou... Tem mais? Tem. Vamos aonde agora? Vamos invadir um pouco a física. Vamos lá na física conversar um pouquinho. Os professores Décio, o MEC, quando vier para a física, a galera já conhece algumas coisas, também, né? Tem a DEIS, isso mesmo. Então, na física, nós temos uma diferença quando nós analisamos uma grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido, contado, quantificado. Então, algumas grandezas, para nós entendermos bem, eu posso medir massa, né? Qual que é a sua massa corpórea? 80 quilogramas, beleza. Eu posso medir velocidade, eu estava andando a 80 quilômetros por hora. O meu carro tem uma aceleração muito boa. Eu tenho uma força, eu apliquei uma força lá empurrando um objeto e tal. Mas eu empurrei esse objeto com a força e gastei energia. Ou a minha energia veio muito cara.
Tudo então que eu posso tudo que pode medir, quantificar é grandeza? é grandeza. E as grandezas, elas são classificadas em dois tipos, né? Existem as escalares e as vetoriais, não, né? Claro, foi difícil E agora eu não sei, o que é isso? Escalar? Vetorial? Vamos explicar? Ai, gente, vocês já estão chegando na física com o pé na frente, tá? Porque a hora que chegar as aulas de física, você, eu já ouvi os professores de matemática já nos disseram algumas coisas, né? Porque a matemática vai sempre contribuir com a física, né? A física é a matemática aplicada, né? Então, os cálculos são matemáticos, só que, claro, por dentro de um contexto, aí, né? De uma interpretação toda. Falou isso, teve um filme assim, ai meu Deus, a física é matemática aplicada. Né? Já. Calma, não fique triste. Vai acabar matemática, vai seguir com física, que Sim, é aplicada. Pronto. Então, nesses dois tipos de grandeza, a gente tem as escalares e as vetoriais. As escalares são essa aqui, ó. O que acontece na escalar? Na escalar é o seguinte, qual que é a sua massa? Ela me dá a resposta, é tantos quilogramas. Acabou. Não precisa falar mais nada, a gente já tem noção. Então, é um valor absoluto, né? E a sua unidade. Pronto. Só isso. Temperatura. Aqui no estúdio, às vezes, a temperatura está 16 graus Celsius. Nossa, Professora Lu se sente frio aqui, tá? É uma gaúcha que não gosta de frio. É uma gaúcha que foge à regra aí. Então, aqui no estúdio, a temperatura 16 graus Celsius. Acabou. Valor absoluto e a sua unidade. Unidade, acabou. Beleza. E da mesma forma, energia, né? Então, para tudo isso, esses exemplos que a gente está dando aqui, são exemplos de grandezas escalares, tá? Pontuais. Vamos ver agora a diferença da vetorial. Vamos lá. Na grandeza vetorial, o que acontece? Professor Lúcio, eu estava no carro a 60 km por hora. 60 km por hora? Mas para onde? Indo, vindo, subindo, descendo? Tá vendo? Essa informação dada agora, ela necessita de um complemento. Ela necessita, além desse módulo, desse valor que eu afirmei, que eu informei, 60 quilômetros, ela precisa de uma direção. Eu estava a 60 quilômetros por hora na direção horizontal, indo para o centro, voltando do centro. Aí, no nosso caso, nós não vamos usar o centro, nós vamos usar a questão para a direita, para a esquerda. Então, na grandeza vetorial, nós vamos usar esse informativo, o módulo, o valor numérico, a direção e o sentido. Então, força, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Então, vamos imaginar agora um carro andando, professor Maurício, com uma velocidade de mais ou menos 70 km por hora numa rodovia. Beleza. É simples assim? Só dizer isso já nos resolve a situação? Como é que é? Não. Para nós termos uma informação mais precisa, observe que aqui nós temos carros que estão indo para algum lugar e carros que estão voltando para algum lugar. Verdade, né? Tem Então, mão dupla. Isso. Informar que um carro passou a tantos quilômetros por hora não vai ser uma precisão exata. Então, nesse caso, nós usamos o módulo, né, e o valor do número para indicar. E aí entra o detalhe, direção e sentido. Direção horizontal e vertical. Sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Isso mesmo. Então isso faz diferença, né? Agora a gente já tem uma grandeza aqui vetorial. Não basta dizer só a velocidade, mas esse carro está indo, está voltando. Qual é o destino, né? Qual é o sentido da coisa? Nesse caso aqui, eu acho, como tem esse mais 70, então eu acho que mais já garante que está indo para o lado positivo. O lado positivo e se tivesse menos 70, estaria negativo, né? Então o sinal, ele vai te determinar essa parte. Na física você vai perceber isso. Mas em módulo, né? É isso que a gente está falando aqui nessa aula. Em módulo nos interessa um valor absoluto. 70 km por hora. Perfeito. Beleza? Então olha lá, vamos continuando aqui para a gente entender. Somente essa informação não é possível só a gente descobrir do que a gente está falando, né? De qual carro. Então, não porque precisamos saber se ele está indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e assim por diante. Então, por isso que a gente precisa dos sinais de positivo e negativo para indicar esse sentido. Isso, né? Mesmo, se está indo para a direita ou se está indo para a esquerda. Vamos ver a mesma situação. Olá. Vamos lá. Agora, se situação. A gente tiver um carro andando com essa mesma velocidade, só que agora falamos aqui, ó, sentido São Paulo, Rio. Então, ele tá indo. Olha aí, tem até uma setinha aqui, ó, São Paulo, Rio, certo? Perfeito.
Perfeito. Agora, se eu disser assim, agora tá vindo no sentido Rio-São Paulo. Tá voltando. Tá voltando, ó. Aí a gente está mostrando o sentido. Isso. Então é isso que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, mais aplicações da função modular, E da na- equação, né? Na matemática, isso vai ser falado no problema. Um carro saiu de São Paulo e foi para o Rio. Beleza, você já sabe que está voltando. Na física, ele vai te dar uma situação que tu vai resolver e no final o teu resultado vai ser negativo ou positivo. E ele vai perguntar, mas está indo para a direita ou para a esquerda? Está em que direção, em qual sentido? E você vai responder isso de acordo com o sinal. Uhum. E aí vem a nossa amiguinha aqui, a nossa coleguinha perguntando, e aí, e será que tem mais aplicação? Tem mais lugares que a gente pode aplicar essa função, Nós essa falamos equação? uma brincadeira. Tem uma brincadeira. Vamos lá, olha aqui, ó. Cabo de guerra. Quem é que já brincou de cabo de guerra aí? Levanta a mão. Podem brincar hoje Né? também. Olha aí, Calma. o cabo de guerra é mais uma aplicação da função modular. Por quê? Porque dependendo do sentido, né, a força aplicada vai ser positiva ou Negativa. negativa. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho essa parte aí. Crianças brincando de cabo de guerra, cada grupo puxa com uma força direcionada para lados diferentes, certo? E lados diferentes, nós sabemos que na matemática tem sinais diferentes. Essa força será dada em módulo, pois o sinal negativo ou positivo só irá indicar o sentido das forças, se é para a direita ou para a esquerda. Beleza! E que grupo vai ganhar no cabo de guerra se eu tiver o grupo 1 com força de 70 newtons para a esquerda, ou seja, menos 70. O grupo 2 com uma força de 80 newtons para a direita, positiva, 80 newtons, né? Qual é o grupo vencedor, então? É o que puxou com mais força, é o que está puxando para a direita. E a diferença dessas forças vai ser 10 newtons positivo, né? Para o lado que venceu aí o cabo de guerra, certo? Certinho. Para a nossa equação modular, para o módulo, não interfere o valor absoluto da força, é 80, é 70. Para a física, já a gente vai ver que o sinal faz essa diferença, de dizer se está puxando para a esquerda ou para a direita. O vencedor, então, é aquele que possui mais força, né? Como está puxando para a direita, um sinal positivo. Isso. Na física, você vai fazer o cálculo e vai achar esse sinal positivo, mais 10. Na matemática, nós vamos especificar isso aí. Venceu por quê? Porque está com mais força para a direita. Na física, olha a comparação, matemática e física. Na física, você vai dizer o seguinte, ele puxou com um módulo de 10 newtons na direção horizontal para a direita. Essa é a informação física que você vai ter. Então, aí é a aplicação de módulo. E isso é muito legal. Beleza, valeu, né? E claro que para encerrar a nossa aula, não deixamos de fora o nosso Brincando com os Números. Que pode ser um cabo de guerra? Ah, vamos ver? Qual é a pergunta da aula de hoje? Olha lá, um teste de raciocínio. Qual é o próximo número da sequência? E a sequência é 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E o próximo é qual, hein? Olha aqui, vamos junto aqui. Vamos dar uma pensadinha. 2, 10. Peraí, do 2 pro 10 pulou 8? Do 2 pro 10 foi 8. E pro 12? 2. 2. E pro 16? 4. Ixi, então essa lógica aí não dá para usar, não. 8, peraí. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Só que aí do 16 depois do 17? 18? 19? Ah, não. Ixi, então, não é essa lógica aí que você estava tentando usar, não deu. Aqui, 8, aí veio pra cá, aí deu 2, aí depois deu 4. 8 dividido por 2 dá 4. Era pra ser 8 de novo, 2 e 4. Professor Maurício está na linha de raciocínio. Mas e você, né? Pensa, qual é o próximo número da sequência? Juntamente com as atividades de sala, a gente traz as resoluções e a solução do nosso teste de raciocínio após aí as nossas atividades, tá bom? Beleza? Já a gente está de volta.